Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Bom, o assunto de hoje vai ser a respeito da educação no período imperial. Conforme vai avançando as mudanças que ocorrem, não apenas na Europa, mas agora também na América, vários movimentos pró-independência, e muitos deles motivados, né, pelas ideias iluministas, pela própria Revolução Francesa, que acontece em 1789, esses ventos revolucionários chegam ao Brasil. Então, várias regiões começam a ter movimentos em relação a um processo de independência. No Brasil, acontecem algumas peculiaridades que acabam se tornando um pouco diferentes do restante da América. Então, nós temos, por exemplo, um fato que chama bastante atenção e tem relação com a nossa disciplina, que é a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. Dom João VI e toda a sua corte, né, chegam no Brasil fugidos, né, das conquistas e de uma iminente invasão napoleônica em Portugal, e de uma maneira até que, podemos dizer, brilhante, né, ele consegue contornar essa situação, vem para o Brasil, se estabelece aqui, se estabelece a corte no Rio de Janeiro, né, e consegue, pela primeira vez, né, na história, uma colônia se torna a capital, né, do Império. Né? Então, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Império Português, com a instalação da família real aqui no Brasil. Diante dessa instalação, uma série de providências precisaram ser tomadas, né? Dentre elas a criação de banco, o Banco do Brasil é criado nesse contexto, o embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, e é nesse contexto também que é criada a nossa primeira faculdade, a Faculdade de Medicina no Brasil. Então, pela primeira vez na nossa história, nós temos um curso superior criado aqui em terras brasileiras. Tá? A vinda da família real também causa o rompimento daquele pacto colonial onde o Brasil era obrigado a comercializar apenas com Portugal, né, com sua metrópole, agora como passa a ser a capital, né, do Império, então não faz sentido mais esse pacto colonial. Então, lentamente, né, o Brasil vai conquistando a sua independência em relação a Portugal. Né, os detalhes a respeito da independência, né, acredito que a maioria conhece, tem conhecimento, né, retorna a família real, Dom João VI retorna para Portugal, deixa aqui Dom Pedro I, e ele, juntamente com uma elite que se forma, uma elite brasileira que se forma, promove então um processo de independência, né, bastante controverso, né, porque também de uma maneira diferenciada de outros países, de outras regiões, né, nós obtemos a independência, mas continua no trono, né, o filho do rei da metrópole. Né, então é extremamente contraditório o que acontece aqui no Brasil. E também outra característica muito própria daqui é que, diferente dos irmãos das colônias espanholas, o Brasil se torna uma monarquia. Né? A maioria todas as colônias espanholas, exceto por um momento ali no México, né? Mas elas se tornam repúblicas. Né? E o Brasil se torna ou se mantém uma monarquia. Né? Por isso, esse período, né, reconhecido na nossa história como período imperial. E como que fica o ensino nesse contexto todo? Bom, o ensino não muda muita coisa. Ele permanece extremamente elitista e ele tem um caráter propedêutico. Né? Para aquelas poucas pessoas que tinham acesso à educação, né, ele tem um caráter preparatório para o ensino superior. Não há um fim em si mesmo, mas ele é uma ponte para aquela elite que iria estudar principalmente na Europa, né, em Portugal, em Coimbra, Évora, né, alguns outros iam para Paris, para Londres, né, mas o destino principal era Coimbra, a Universidade de Coimbra, né, e o ensino então que era dado aqui, né, tinha esse caráter propedêutico. Já em 1823, então, há uma proposta de criação de uma constituição para o Brasil. Tá? Então se reúnem os deputados, muitos daqueles homens, né, da elite brasileira, em que estavam ali à volta de Dom Pedro I, né, começam a promover essas discussões, os debates, empolgados com a independência, e começam a redigir uma carta, né, que vai entrar para a história, conhecida como a Constituição da Mandioca, né, você já deve ter ouvido falar, né, porque ela se caracterizava pela a participação nas ações políticas do país, ficava restrita a uma elite, né, e tomaram como medida os alqueires de plantação de mandioca, muito provavelmente relacionada à quantidade de escravos que a pessoa tinha. Como esses escravos eram alimentados basicamente por mandioca, então fizeram essa relação. Mas enfim, esse não é o objetivo da nossa discussão, mas sim compreender a proposta de ensino que aparece ali em 1823, que são propostas, assim como para outros setores, né, para a economia, enfim,
eram propostas mais liberais, né? Esses deputados brasileiros, eles tinham uma estavam envoltos, né, com todas aquelas mudanças promovidas na Europa pela Revolução Francesa, pela era napoleônica, né, e acreditavam que conseguiriam implementar algumas dessas medidas aqui no Brasil, inclusive a limitação do poder do imperador, né, do rei, que ele estivesse submetido a uma constituição, obviamente submetido a um congresso, né, o que causou um mal-estar entre Dom Pedro I e esses deputados, que levou Dom Pedro a mandar fechar o Congresso. O Congresso foi fechado, essa Constituição ela não saiu do papel. Em poucos dias, Dom Pedro chamou pessoas de confiança para redigir uma nova carta. Afinal de contas, o Brasil dava os seus primeiros passos e precisava ter um norte, precisava ter uma Constituição, e essa Constituição ela é feita às pressas, onde uma das principais características dela é a criação do poder moderador, onde o imperador estava acima de todos os poderes, né, dando a ele plenos poderes para agir aqui no Império Brasileiro. E a educação, nesse contexto, ela acaba se submetendo, né, a essa lógica política que se estabelece. Tá? Criado, algumas coisas são mantidas ali como herança da Carta de 1823, como a criação de um Sistema Nacional de Instrução, né, que traz a responsabilidade, né, para o setor público, né, em oferecer educação. Tá? Um sistema baseado que concede certas liberdades, né, mas está voltado para uma educação primária, né, educação pública primária. Tá? E ainda muito vinculado com valores religiosos. Tá? Então isso é preciso ficar bem claro, né? Porque a gente falava, né, dos jesuítas foram expulsos, então a educação se tornou laica no Brasil? Não. Né? A própria Constituição estabelece a Igreja Católica como uma igreja oficial, uma religião oficial do Brasil. Né? Então esse vínculo com a religiosidade, com a Igreja Católica, obviamente, é muito grande. Então nós não temos ainda uma proposta de uma escola laica. Em 1827, né, poucos anos após a outorga da Constituição de 1824, é criada então a Escola das Primeiras Letras, né, são criadas em diferentes províncias. Lembrar que o Brasil nesse período é dividido em províncias, não em estados, né, e essa educação, essas escolas que são criadas, elas têm como característica a separação, né, de meninos e meninas. Né, então muito se fala, né, dos internatos masculinos, internatos femininos, escolas para meninos e escolas para as meninas. A grande, ou melhor, uma significativa mudança acontece com o fim do primeiro reinado, fim do governo de Dom Pedro I, né, em que ele retorna para Portugal, pressionado por questões políticas internas, né, no Brasil, e também pressionado por interesses políticos lá em Portugal. E aí aqui no Brasil começa um período, a partir de 1831, começa um período conhecido como o período regencial, né, porque o herdeiro do trono, né, deixado aqui por Dom Pedro I, Dom Pedro de Alcântara, que viria a ser o Dom Pedro II, né, ele ainda não tinha idade para governar, né, segundo a própria Constituição de 1824. Então ficou estabelecido que o governo seria feito, né, por regentes. Né? Então a gente tem aí uma experiência republicana no meio do nosso império, no meio do período imperial. Tá? Uma dos ocorridos importantes, significativos e que tem relação com, acaba se relacionando com aspectos educacionais, é a reforma na Constituição, né, que ficou conhecido como atos adicionais, né, os atos adicionais de 1834, né, em que estabelece, então, definitivamente que o ensino secundário passa a ser responsabilidade das províncias, né, e o governo central ele fica responsável pelo ensino superior. E também nas províncias, as escolas primárias que terão a sua prioridade. Certo? Então essa responsabilidade por parte das províncias é muito importante, porque para cada província, precisava de uma infraestrutura para a criação das escolas, o que não existia no Brasil, o que vai gerar uma série de atrasos, né? E muito do que se tinha nos papéis, né, de ideias, né, acabam ficando apenas no papel. Na prática, é uma educação muito capenga, uma educação assim, muito restrita a um grupo pequeno, né, e que os estados, ou melhor dizendo, as províncias, vão ter uma grande dificuldade em implantar, né, tudo aquilo que o governo central propunha para a educação no Brasil. Mas a gente vai ver mais detalhes sobre isso mais à frente, ok? Um abraço, até depois.